Estamos aqui com a Marilzes Petroni, para ninguém errar o nome, inclusive eu. 80 anos de idade, 65 de literatura, 50 de artista plástica. Pertence à AFLAGE, Associação Feminina de Letras de Jundiaí, e Associação Jundiaiense de Letras. A JL, é isso mesmo que fala? A JL e a FLAGE, né? Como que você começou com isso? Como começou o quê? A literatura ou a pintura? A literatura primeiro, que é a mais antiga, mais de antiga. 65 anos. Bom, eu tenho exemplos dentro de casa, porque eu perdi meu pai muito cedo, mas as recordações que eu tenho é ele contando história para mim e para minha irmã. Você é de família tradicional de Jundiaí, né? Não, eu sou paranaense. Paranaense? Curitiba, mas... Mas vocês fizeram uma sequência aqui, porque os Petroni têm... Mas o Jundiaí foi a minha terra de adoção e do coração. Qual a tua formação técnica? Eu fiz o magistério, dei 10 anos de aula aqui em Jundiaí. Bom. Depois, por mudanças no trabalho do Ivo, nós viajamos um pouco, morei em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, voltei para o Paraná, São Paulo. Finalmente, quando ele aposentou, eu digo, vamos fazer o nosso reduto em Jundiaí. Mas nunca perdemos o contato com Jundiaí, porque, além de eu ter me formado aqui, então ter todo o envolvimento das amizades da juventude, a família dele é toda daqui. E eu sempre fui muito, muito ligada à família dele. E voltando ao pai, contava a história. Você acha que isso incentiva as pessoas a serem escritores, até contadores de história? De qualquer maneira, incentiva no sentido de você estar voltado para a literatura, né? Ou como leitor ou como escritor. Agora, como eu falo, se existe um melhor desabafo em qualquer situação, é você colocar no papel aquilo que você está sentindo. É como se dividisse com alguém. De onde que vêm essas ideias? Olha, eu não posso dizer assim para você ver daqui, de repente surge. Porque a inspiração é uma coisa, antigamente diziam que eram as musas, né? Mas não é. Quando você se liga às coisas, uma palavra, às vezes, forma um poema. Uma palavra desencadeia uma prosa. O primeiro livro que eu escrevi foi de poesia, mas já tinha poesia desde 58, que foi a primeira poesia que eu fiz. E eu vou te contar uma particularidade. Eu fiz sobre o amor, e aos 40 e poucos anos, eu analisando a poesia, eu digo, mas essa poesia parece feita por um homem. Porque fala do amor em todos os sentidos e depois encontrar o amor na mãe, o amor verdadeiro. E você fazia antes e depois você compilou e pôs no livro? Daí eu fiz uma seleção, né? Eu tenho quase 800 poesias. Nossa, todas publicadas já ou algumas? Não. Por que não? Porque quando eu fiz 50 anos de poesia, eu fiz uma trilogia. Separei 50 da juventude, 50 da maturidade e 50 da melhor idade. Então, até tem os nomes sugestivos: compreensão, incertezas e contestações, vivências e reflexões, e depois amadurecimento. A trilogia. A trilogia. Bonito. Então... Música também não? Gosto. Mas mais de 50. Música? Mais de 50. Não, mais de 50 não, desculpe, mais de 100. E cadê? Já fui atrás para... inclusive aqui em Jundiaí, o coral da Queiroz, Cláudia Queiroz, né? A Cláudia Queiroz. Ela gravou umas músicas minhas. E quando eu morava em São Paulo, Cláudio Goldman, que é filho do Alberto Goldman, então ele fez uma apresentação com músicas. Por que está tudo escondido? Porque não dá tempo de fazer tudo. É só divulgar. Pintura. A pintura. Aí foram 65 anos de literatura, né? Isso. E aí a pintura como surgiu? Então, na literatura... Você não mexia com pintura quando você estava escrevendo?
Não, tudo sempre em conjunto. Então, sempre teve, né? Sempre E por que teve. você marca esses 65 anos, então? Na literatura, porque quando foi feita a primeira Eu poesia. digo 50, E aos desculpa. 50 da pintura foi quando eu disse, bom, agora eu não vou mais dar aula e estou, como eu gosto de pintar, porque também aprendi com minha mãe, eu Família é disse, tudo, né? eu disse, de agora em diante, depois de pintar muitos quadros, há muita coisa, eu digo, de hoje em diante eu vou me profissionalizar e vou fazer uma carreira dentro das artes. E o Ivo entra só como mecenas aí, né? Ele não escreve, não canta, né, Ivo? Mas ele dá um apoio incrível, viu? Ele dá um apoio incrível. Quanto tempo juntos? 56 anos de casado e mais 8 anos e meio de namoro. Enrolou, hein, Ivo? Enrolou bem, hein? Filhos? 3 filhos, 2 nascidos em Jundiaí e um em Recife. E como é que começou a fase da pintura? A fase da Você dava pintura. aula de pintura? Não, eu dava aula Na no escola? magistério, no fundamental, hoje o fundamental 1, né? Tá. O primeiro foi no Estado, depois passei para o SESI, fiquei durante um bom tempo no SESI, daí tive que pedir demissão por causa das mudanças. Mas sempre acompanhei o ensino nesses estados que o país, no país, né, por causa dos filhos. Eu queria saber, queria a melhor escola para eles e eu ficava atenta para acompanhar. Como não podia mais dar aula, não podia não adiantava, porque a carreira de professor era assim, no Estado. Se eu começasse, ia ter que... Você estava pelo Estado, Eu dava pelo como Estado e professor. depois no SESI. Tá. Eu disse, com as artes plásticas, onde eu estiver, eu posso trabalhar. Não existe uma limitação, Não né? existe uma A arte em limitação. si, né? A não ser a escultura, que às vezes limita um pouco, né? Mas Mas dava para fazer. eu já trabalhei com escultura no México com as pedras da praia. Então, quando a gente quer, Você trouxe para cá ou deixou lá? não, ficou de presente. Tirou foto? Tirei. Isso eu Então tenho. vamos postar depois, né? Então, tem bastante coisa, porque nessa trajetória eu me empenhei bastante, já fiz exposição em 11 países, Onde você foi? começando pela América, Uruguai, Argentina, Chile, Com Bolívia, exposições? exposição, Colômbia, México, Estados Unidos, Holanda, Itália, França, Espanha e Portugal. Nossa Senhora. O povo reconhece o artista? Olha, Não como deveria, né? não, sabe o que acontece? É assim, eu percebi no estrangeiro o reconhecimento do artista plástico é muito forte, porque eles têm uma tradição. E no Brasil, nós temos que pensar também nas nossas origens e como nós evoluímos diante da cultura. Você veja, o Aleijadinho não podia assinar as obras dele, mas ele punha um sinal por dentro das esculturas, Codinome, um né? codinome, para depois ele ser Eu reconhecido. visitei as obras dele. Maravilhosos. Maravilhoso. E se ele não tivesse deixado Deficiente, né? então, e se ele não tivesse deixado esse sinal, ninguém iria reconhecer. Então, é assim, como nós temos no nosso DNA muito da influência do imigrante, que Europeu, tudo lá principalmente. fora é melhor do que no Brasil, a gente inconscientemente não dá muito valor daquilo que é feito. Eu vou falar uma coisa. A gente fala sempre do tripé: segurança, educação e saúde. Mas se não tiver um tripé, do meu ponto de vista, não sei se você concorda, em volta de cultura, lazer e esporte, você não sustenta o tripé, o primeiro tripé. Eu acho que se investe muito pouco em cultura, em lazer, em esporte, que daria muito menos problema de saúde, de educação e de segurança. Mas esses 3 que você comentou teria que estar assim intimamente ligado na educação. Total. Total. Porque Já a devia. Eu educação tive aula de artes no meu colégio. Hoje você não incentiva mais, não sei nem se tem, mas eu achava importante, não gente. tem, em alguns Ainda lugares tem? tem. Eu, com 12 anos, ganhei um concurso de desenho para. Como é
lá em Curitiba, que era a Escola de Artes do Paraná. Ela é famosa, né? Eu tive um professor italiano que era aquele, se você errasse, ele batia com o lápis no teu dedo e doía. Pô, régua na cabeça, né? Não, era com o lápis mesmo. Bem no Então, ossinho. Você então estudou lá, eu, artes. eu comecei a estudar lá. Mas você estudou artes ou é uma coisa muito intuitiva, instintiva? Não, veja bem, no começo a gente reproduz aquilo que vê por identificação, por achar bonito e tudo mais. Mas quando chegou por exemplo, em Recife, que eu disse, agora eu vou me determinar, em 73, eu vou me determinar a me dedicar às artes, eu comecei a fazer um trabalho voltado ao processo que eles faziam lá, que era a, a pintura ingênua, que eu Você acho teve bonito. 4 fases que eu fiquei sabendo. 4 fases. Quais seriam essas? Então, essa depois eu fui Pintura para em gesso? Não, Não ouvi o que você falou. não, pintura em tela. Tá, em tela. Aí, mas aquilo não era o meu mundo. Quando eu fui para Salvador, eu comecei a reproduzir os casarios, igrejas, santos e tudo mais. Também não era o Que é meu uma mundo. segunda fase. Não. Essa é tudo da parte figurativa. Tá. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu entrei em contato com galerias que faziam a arte mais. Eu disse, é isso que eu quero. Aí eu comecei, na figuração, fazer uma retalhação, que eu chamava retalhismo. E voltando para o Paraná, ele disse, não, você não está O que é o dentro... realismo? Retalhismo era fazer em porções, porque eu digo, tudo é feito em segmentos. Então, eu faço o segmento para compor o todo. Aí, no Paraná... Como que vinha isso, essa inspiração? Que não era uma visualização, eu vou copiar aquilo, eu vou me mostrar naquilo. Você acha que tem uma parte espiritual aí, de intuição, de alguma coisa que te leva a isso? Tudo, né? A gente capta, e inclusive assim, o olhar de um outro artista, você vê e diz, eu posso fazer de outra forma. Então, um vai se influenciando. Dando uma outra conotação. Um vai influenciando. Que o artista em si ele é muito sensível, né? Ele é eu não sei, ele capta o universo muito fácil, né? Por exemplo, tem gente que não aprendeu pintura, não sei se aprendeu pintura. Eu tive a base da pintura, mas depois eu fiz... Depois você evoluiu, autodidata, né? Exatamente, mais como autodidata, porque tinha... Quais foram as 4 fases, você falou? Então, aí depois dessa fase figurativa... Figurativa é a primeira. Em 85, eu pensei assim, puxa vida, o Brasil todo está se cobrindo de verde e amarelo. O que eu posso fazer para representar? Eu digo, vou usar as 4 cores da bandeira. Que época que foi? 85. Já na abertura, né? Já estava começando, todo mundo se manifestando. Aí eu fiz uma exposição baseada em todo o processo do Tancredo Neves, a abertura, a união. Esse foi uma pena termos perdido ele. Então, a união... Foi o patrono da minha turma de Direito. Maravilhoso. O que ele passava, né? Bom, aí a figura em si dele era emblemática, né? Bonita. Então, aí eu trabalhei durante 5 anos, fiz mais de 300 quadros. Aí... Só nas cores? Só nas cores. Porque depois que eu fiz essa exposição do Tancredo, eu comecei a fazer a Brasilidade, Integre-se ao Verde e Amarelo, Vamos Reconhecer o Brasil, e assim por diante. Fiz muitas exposições, e até chegar na época do Collor. Quando chegou no Collor, eles começaram a pedir quadros de verde amarelo para eu colocar nos diretórios. Eu disse, não, minha arte não é política, é de patriotismo. Aí eu fui trabalhar com o Tomás Iannelli. Com o Tomás Iannelli, ele disse, deixa o geométrico verde e amarelo e passa para o geométrico colorido. Qual que é? O geométrico verde e amarelo e passa para o geométrico colorido. Aí eu revi, essa é a fase dos geométricos, já é a terceira fase. Eu trabalhava, como eu estava entrando com estudos da Provida, da parapsicologia e tudo mais,
eu comecei a usar o geométrico para simbolizar a energia do ser. E eu trabalhei também durante muito tempo com isso, até 98. Essa foi a quarta fase ou ainda a Não, terceira? essa é a terceira. A terceira fase foi os geométricos. Aí quando nós já estávamos com o ateliê aqui, eu já estava determinada, né, conversando com o Ivo para a gente fazer a sede do ateliê aqui, eu estava lá no jardim, porque era plantação de eucalipto. E eu é que determinei tudo que foi feito lá. Cada plantinha que tem lá, fui eu que plantei. E eu estava olhando assim, tinha uma ave no céu. Eu digo, a ave voa, atinge a imensidão. O ser humano não voa, veio a resposta, mas voa na imaginação. Quando veio essa resposta, voa na imaginação, eu digo, voa no pensamento. Como que eu vou representar esse voo do pensamento? Aí eu já estava estudando a física quântica e sabia da influência do pensamento, né, que é a ida e é a lei do retorno, falado no budismo, mas é o que você emite para o universo, ele te dá a resposta. Retorna. Aí eu fui atrás de um signo e eu digo, 2 asas é o símbolo que é onde a gente pode ir em qualquer lugar. E através da física quântica que fala as infinitas possibilidades em tudo, eu digo, aí me dá o gancho para eu fazer a representação dos infinitos pensamentos que o ser humano pode ter. Você aprofunda esse estudo, você é autodidata também, você não foi em lugar nenhum, só pesquisa. Eu fiz curso. Puxado, hein? Porque é muito profundo. Muito, né? Mas é muito bacana, para você entender toda essa engrenagem, essa movimentação do universo. A movimentação universal, não tem é como maravilhoso. Você diz assim, puxa vida, todo mundo fala que a vida é uma luta, mas quando você entende, não é luta. É uma resposta, né? Uma resposta. Uma escolha que você faz para ter a resposta. É o livre-arbítrio, e às vezes um livre-arbítrio escolhido de uma forma errônea, onde Exatamente. Você tem certos... Eu não gosto de falar de castigo, porque castigo é muito pesado, mas é o retorno. É o retorno. Né? É o retorno. É o retorno. Exatamente. Então, eu sou espírita, né? Então a gente sabe que... Eu estudei em colégio interna de freiras, então, dentro do catolicismo. A minha família, minha mãe era... Católica? Não, era espírita. Acho. Era espírita, então eu tive todo esse estudo. Mas foi dentro do budismo de Nichiren Daishonin que eu encontrei a física quântica. O budismo ele é top, né? É uma coisa... Todas as respostas. Acho que é uma religião, uma filosofia muito, muito pura demais, né? Então, e é assim, você tem que procurar... E essa calma vem de lá? Porque você é calma, né, Ivo? Ela vai falando, a gente vai viajando. Então, mas no budismo ensina que você tem que procurar a sua felicidade primeiro, porque você só pode dar o que você tem. Então, quando você vê isso e depois dizer, mas à tua volta você tem que fazer os outros felizes, aí você começa a abraçar o outro com tanto carinho que não há divergência, não há dificuldade, não há diferença. E isso te evolui também. Assim, ver o mundo de uma forma tão linda. Não, e uma evolução espiritual bem melhor, né? Nada como ajudar o outro. Eu acho que quando você ajuda alguém, você recebe em triplo de bons fluidos, de energia positiva. Tudo volta. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com as palavras têm poder. Palavras, pensamentos e sentimentos. Os atos, né? E quando fecha pensamento, palavra e sentimento, o retorno vem forte. Mas tem que cruzar os 3, né? Porque às vezes pensamento e palavra, e às vezes é bobagem. Mas tem não, sentimento. porque se você fala, você pensa, mas o teu sentimento está distoante, não vem a resposta. Extravasa, não vem a resposta. Então, eu não aguento ver o Ivo lá. Vem cá, Ivo, continua na gravação, depois se edita. Senta aqui. O Ivo é meu ídolo. Eu estou aqui há 33, vem cá. Aqui consegue me enquadrar? Mas acho que não pega mic. Não tem problema, eu ajoelho.
não dá para falar Marilson Petroni sem Ivo Petroni. Não dá para falar de Ivo Petroni sem Marilson Petroni. Desculpa, mas... Não, tudo bem. Afinal de contas, 66 anos juntos, não tem a dissolução. Eu não sou não é puxação de saco, não sou político profissional, mas não dá para dissociar a figura de vocês dois. Posso falar uma coisa, dar um depoimento aqui? Eu sou a água e o Ivo não é nem o vinho, ele é o azeite. Nós somos tão diferentes, mas nós nos complementamos. Então, mas essa diferença é que complementa, né? Exatamente. Porque às vezes, quando os dois são iguais, aí dá problema. Então, porque ele me ensina um olhar sobre a vida e eu tenho a impressão também que eu dou os meus ensinamentos para ele ver de outra maneira. E o Ivo, você é mais administrador, né? É. Como é que é a tua parte emotiva você deixou para ela? Toda. E mais um pouquinho. Mas eu tenho a parte emotiva até pelas origens. Família italiana, português, todos com esse sentimento latino. Mas a parte mais suave disso é toda da Marilson. Cara, hein? Depois de quantos anos? 66. Para de babar, meu. Bonito isso. E vocês formam um casal bonito. Obrigado. Eu acho que a emanação espiritual ela é muito forte. Eu particularmente sinto isso daí. Vocês também, pela sensibilidade, talvez ela mais do que eu, vocês formam um casal bonito espiritualmente, além de fisicamente, espiritualmente. Obrigado. Por isso que eu te chamei. Não dá para dissociar, né, Marilson? Você vai desculpar, mas Não, mas tá certo. Aí. E além do que, se não houvesse o apoio do Ivo, não haveria possibilidade de crescimento, porque em tudo que eu fiz, ele sempre estava presente e me apoiando, sempre torcendo por mim. E isso dá uma certa segurança para você continuar dentro daquilo que você faz. Você fica mais livre para sentir a vontade para fazer o seu trabalho. Exatamente. E o ateliê? Eu preciso ir lá, hein? Não precisa. Bom, o ateliê foi um sonho que fiz o Ivo entrar nesse meu sonho. Por sorte, ele aderiu. De início, ele se sentia muito fora do contexto, porque imagine que ele nasceu aqui na Praça Governador Pedro de Toledo, onde era o Hotel Petroni, ali do lado da catedral. Depois, quando estudou, foi morar em São Paulo, lá perto da... Poxa vida, ali bem no centro, porque... Onde era? Não é Higienópolis, quando você foi estudar. Mackenzie. No Mackenzie, mas antes disso, para fazer cursinho e tudo mais, na Maria Antônia. Maria Antônia. Então, não, Maria Antônia não, Maria Antônia era no Mackenzie, do lado da filosofia da USP. Então. Eu fui fazer cursinho, mas lá no Paraíso. Então, depois, aonde nós mudamos, era sempre o centro da cidade. Então, de parar com um lugar onde é zona rural, você abria a janela, dava com bugios andando nas árvores, os pássaros e aquele silêncio, era meio assustador para ele. Para mim era uma delícia, mas para ele... Ou seja, você enquadrou ele, então? Não, mais ele uma foi... vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas agora ele se sente bem à vontade. Você tem exposição? Você tem exposição pela mídia eletrônica? Não, que é meu, ele já está só segurando. Olha, no Instagram, eu sou... Se é uma coisa que, hoje em dia, depois da pandemia, eu me conscientizei, foi que eu nunca fui de fazer divulgação grande do meu trabalho. Porque sempre eu fui de pegar a minha pastinha debaixo do braço, eu ia para as galerias, eu ia para as fundações, eu ia para o memorial, mostrava o projeto, quando eles viam, eles aceitavam. Agora, quando começou a parte toda da burocracia dentro da internet, na mídia social, foi um bloqueio para mim. Por quê? Porque você tem... Não acha uma importância a divulgação também pelas mídias?
Eu acho importantíssimo, e hoje em dia eu acho que essa foi minha falha, de não ter trabalhado tanto esse Mas dá lado. tempo ainda. Ah, sim, agora estou começando. Você está no Insta como Mariuses Mariuses Petroni. Facebook também ou não? Tem Facebook, pô, tem WhatsApp, Instagram, mas eu ponho pouca coisa. Quando os filhos vêm para cá, eu digo, me ajuda a pôr aqui. Então, Os filhos não ajudam? ajudam quando eles Os vêm para cá, netos? mas eles não moram aqui. Ah, manda chamar de volta. Então, um Ou mora me em avisa, a Florianópolis. gente manda viatura buscar, né? Então, um mora em Florianópolis, a outra mora em Ilhabela. Ah, só lugar ruim, né? Só lugar ruim. E o outro morava no Rio, voltou para São Paulo. Agora está em São Paulo. Então, mas está numa fase já com um filho mais velho. Então tem Quantos pouco netos tempo. vocês têm? 3, um de cada filho. Bom, Um de cada filho. chega. Depende Para deles, eles né? chegaram, porque agora já estão mais. O mais seu novos. ateliê ele é aberto à visitação? É aberto à visitação. Eu A gente sempre pode dou- anunciar? Pode. Onde que fica? Fica na estrada de Itatiba, quilômetro 74,5. Fica antes do pedágio, na rotatória, na última rotatória antes do retorno, à direita, Parque da Fazenda 2. Parque da Fazenda 2, o ateliê. Bom, perguntando de você lá, todo mundo indica, né? Ah, sim, indica. Lá dentro é muito fácil, porque entrando na portaria, segue sempre em frente até dar uma placa, Mariuses Petroni Ateliê Espaço de Arte. Não tem o que errar. Entrando nessa rua, logo tem outra placa, Mariuses Petroni. Então, dá bem, é uma delícia quando eu recebo o pessoal lá. Aliás, eu vou confessar uma coisa. Às vezes tem pessoas que chegam lá e vêm só conhecer o ateliê. Quando eu vejo, passaram 3, 4 horas e a gente conversando. Gostoso, não? Porque tem bastante coisa para mostrar. Você sabe, agora falando do Ivo um pouquinho, a gente sempre fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas atrás de uma grande mulher tem um grande homem também. E não é para puxar o saco, não vou pedir voto. É porque você tem uma história aqui. Eu estou há 33 anos aqui, a gente acompanha a história de Ivo Petroni e Mariuses Petroni, né? O envolvimento de vocês com a política, o envolvimento de vocês com a sociedade, principalmente. Alguma palavra, Ivo? Não, eu acho que eu nasci em Jundiaí, sou jundiaense, né? Meus pais tiveram hotel durante 70 anos, desde a época de meu avô paterno, e a nossa família era muito conhecida na época por causa do hotel. Depois Jundiaí cresceu. Quando eu saí de Jundiaí para fazer cursinho, em 1961, Jundiaí tinha 80 mil habitantes. E hoje tem quase 450. Quer dizer, nós estamos falando de um Onde era o processo... hotel? Onde é a Drogazil hoje? No centro. Sei. Ali era o Hotel Petroni, não naquele prédio. Era um prédio que ia até a Ranja Pestana. Pegava o quarteirão inteiro. Não, pegava da Rua Barão Então, a Ranja quarteirão Pestana. da Barão Até lá. Não era região. quarteirão, mas era... Um fundo. O fundo era na Ranja Pestana. E depois fui para São Paulo, aí entrei para o trabalho que eu fiquei 34 anos, na Shell, mas tive muita experiência. Essas mudanças todas que a Marisa comentou foram função do meu trabalho, desenvolvimento. Acompanhando. E eu acho que eu tive muitas oportunidades, agradeço isso. Não é pessoal isso, essa é a oportunidade que você teve. Quem sabe eu estava lá naquele lugar certo. Tem um merecimento, né? Eu acho até que tem. Se tiver um merecimento, isso não adianta. Eu acho que tem, eu sei como Não executivo. seja tão humilde assim, tem merecimento. Eu sei como executivo da Shell e conheci muito a companhia aqui, E de arte lá nada? fora. Não. Nada, Eu posso dar um palpite? Faz 26 anos que ele aposentou, até hoje ele é lembrado na Shell. Marcante, né? Então, Quanto tempo ficou lá? 34. Que não, larga a mão de ser humilde. 34 Verdade, anos. pô. E quando você aposentou? Não deu aquela deprê, não? Não, porque quando você entra, você sabe que vai se aposentar aos 55 anos. Obrigado a sair. Compulsória, né? E eu ainda fiquei mais 6 meses, porque a pessoa que vinha para o meu lugar estava em treinamento em Londres. E eu fiquei mais esses 6 meses. Então,
a gente sabe disso. É claro que a gente tenta se preparar para essa aposentadoria, mas eu tive colegas que sabiam disso, 6 meses depois morreram. De estresse, Depressão. Na polícia a gente tem muito caso de suicídio, alcoolismo e depressão. Eu, por sorte, logo em seguida, montei um escritório junto com um amigo, um escritório de marketing cultural, por isso das leis. Fizemos bons projetos em São Paulo, de livros, de arte. Tem uma lei sua que a gente precisa olhar, né? E depois nós viemos para Jundiaí, e por acaso, o Ari, que foi meu contemporâneo de juventude, ele era um pouquinho mais velho que eu, mas nós somos muito amigos desde juventude, ele e o irmão. E ele me convidou para ser secretário da Cultura, o que para mim foi muito gostoso, porque é o que eu falei para ele, eu não danço, eu não toco violino, não toco violão, mas não o poder canto. público é complicado, né? Mas eu vim aí para administrar a cultura, né? E eu acho que deu para fazer alguma coisa, se bem que eu só aguentei 2 anos. Tá bom demais, né? Tá muito bom. Olha, a gente tem um limite temporal aqui. Queria agradecer você, Marildes. Quero ir no teu ateliê. Vamos lá. Eu não sou apresentador oficial, gente, então tudo que estou fazendo aqui é muito instintivo. Queria agradecer a tua presença, Ivo. Não dá para chamar Marildes sem o Ivo e o Ivo sem a Marildes. Por isso que a gente complementou aqui. Queria agradecer. Quero conhecer o ateliê. Quero parabenizar pela união. Obrigado. Porque aí é o yin e o yang, né? Também. Exatamente. Isso aí casou, né? Tá vendo? O pessoal acha que delegado não tem cultura. A gente tem um pouquinho. Não é que não tem. Queria agradecer a você, Ivo, também, pela contribuição que você deu na época da política e pela contribuição pessoal da família de vocês e de todo esse establishment cultural. Antes de terminar, eu queria te dar isso aqui. Uma lembrancinha para você ter na sua mente. Pode. Essa é a fase atual. É assim. Olha o pensamento aqui. Seriam os 3 que você falou? Pensamento, coração e palavra? Mandando para o universo. Emanando, né? Exatamente. Eu vou repetir. Parece que não sei se mas parece que aquilo que você falou do pensamento, da palavra e do sentimento. Exatamente. Não sei se é isso. Então, quando você tem o sentimento, você já usa a palavra, aliás, já tem o pensamento e a palavra junto e estão emanando. E aí você exterioriza, se não tiver sentimento, a palavra é vã demais. As pessoas que compram meus quadros, ou então eu digo assim, sempre que você estiver em dúvida, foca nessa figura aqui que o teu pensamento voa. E é forte, hein? Forte. Eu tenho uma certa mediunidade, então a gente precisa segurar a onda. Marildes, obrigado. Obrigado por você existir. Obrigado, Ivo, por vocês existirem. Eu que agradeço. Foi um prazer. Não sou profissional da área, mas a gente tem que divulgar as pessoas que a gente gosta, para as pessoas conhecerem quem nós temos em Jundiaí. É isso que a gente tem feito aqui. Você tem uma palavra final? Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa, porque, afinal de contas, você é um divulgador daquilo de bom que existe em Jundiaí e todos precisam conhecer. Gratidão e obrigado. Eu que agradeço. Ivo? Também quero te agradecer pelo privilégio de estar no seu programa. Um privilégio de estar no seu programa, pensando nessa além, muito além do entretenimento. Quer dizer, é o desenvolvimento daquilo que você falou, da cultura, das pessoas, da educação. Eu acho que é nesses termos, eu fico muito agradecido por ter sido convidado. Imagina, eu acho que a cultura, ela amplia a sensibilidade e hoje está faltando muito de sensibilidade no mundo. O mundo está numa fase meio complicada. Eu acho que a cultura, as artes plásticas e a sensibilidade que essas duas envolvem, até a música, né? Elas fazem com que o mundo melhore, né, Marildes? Exatamente. Vamos torcer para mais Marildes e Ivos, né? E menos pessoas problemáticas, que assim eu tenho menos problema na delegacia. Nem diga, né? Obrigado, porque que Deus ilumine vocês. Obrigado, vocês. Eduque a criança
E que terão as cadeias estarão vazias. vazias. E eu não terei tanto problema assim.